atenção, que acho que malha acaba sendo o principal, e automaticamente vai entrar na questão de micro e nano. Ok. Aí se tiver mais alguma coisa que vocês se perderem aí, vocês me falam. Tá bom, tá bom. Um beijo. Beijo. Calma aí, deixa eu achar uma folha aqui pra mostrar pra vocês. A gente nunca, pelo que o Suzumura fala, né? E o que caiu na prova, a gente nunca pode decorar uma fórmula, tipo, decorar como funciona uma malha. A gente tem que entender a malha. Gente, será que vai ser consulta, ô Izzy? Tu sabe? Vixe, eu não sei. Oi. Se o ano inteiro foi consulta e não deu certo, a recuperação final não ser consulta vai ser meio complicado. É, continue. Tá, peraí que eu tô desenhando aqui. Tá bom. Ai, desenho errado. Oi, Eric. E aí, Isa, tudo bom? Bem, e você? Tô bem. Vocês já vão começar? Aham. Eu tava falando pra eles que, que eu vou começar explicando malha, como funcionam as malhas, porque basicamente é entender malha, entender como funciona, e depois vou falar mais ou menos sobre a questão de micro e nano. Beleza? Beleza. Enfim. Calma aí que eu vou ligar minha câmerazinha. Tem que virar pra mim, né? Porque eu sou. Aqui. Tá focando? Deixa eu ver. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver? Tá. Aqui é o VPC, né? E aqui. Calma aí que o Landrine pediu pra entrar. Oi, Landrine. Tá escutando? Vamos ver. Opa, tô sim, eu já ligo o microfone aqui rapidão. Tá. É, eu vou. Deixa eu só falar pro Landrine o que eu vou falar. Eu vou falar sobre malha e depois eu vou explicar um pouco sobre. Esqueci. Ah, milho, micro e nano. Vocês sabem ver um transistor, analisar um transistor, tipo, só o transistor em si. Se ele é NPN, PNP, onde que é o emissor, onde é o coletor e a base. Aqui. O, o NPN, que é o que a gente mais usa, a, o coletor e a base, eu não sei se é assim o correto, o jeito certo de falar, mas pelo que eu decorei, o coletor e a base é maior do que o emissor. Ah, sim. Eu não sei se é exatamente isso. Eu decorei assim, analisando a setinha. Por exemplo, a setinha tá para fora. Então, a tensão tá indo para fora. Entendeu? Tipo, a coisa mais positiva tá saindo dela. Enquanto o PNP, que é assim, a tensão mais positiva. A tensão mais positiva tá entrando. Então, aqui é menor do que o emissor. Entendi. Entendeu? Deu Sim, pra sim. entender? Tá. Vocês sabem o que é coletor, emissor e base, então, né? Sim, sim. Tá. Aí, analisando esse circuito, a gente tem uma, duas, quatro malhas, eu acho. Acredito que seja quatro ou cinco, enfim. Vocês conseguem ver elas? Tá, tipo, primeiramente conta com uma malha como um todo, né? Tipo, esse Isso. já é uma malha, né? Sim, o circuito inteiro já é uma malha.
todo o circuito fechado. Olá. Assim. Oi, Emily, tudo bem? O que seria malha externa? Ai, meu Deus, calma aí que meu cachorro começou a latir. Emily, então, eu sei que chegou agora, eu tô falando sobre como entender malha, analisar malha, e depois eu vou falar sobre micro, mili e nano. Tô em ordem errada, mas é isso aí. Tá, voltando. Imagina. Ó, toda vez que... Nossa, minha mãe tá falando comigo, enfim. Oh, Deus, calma. Enfim, voltando, gente, desculpa. Enfim, as gambiarra. Agora eu entendo os professores no online. Toda vez que a gente tiver um circuito fechado, isso vai ser uma malha. Por exemplo, aqui a gente tem um circuito fechado, porque o diodo a gente pode usar ele como saturação. Então, ele fecha aqui. Aí aqui também temos uma malha, porque esse daqui vai ser um circuito fechado. E aqui também é um circuito fechado. E temos o todo, ele inteiro, que também é um circuito fechado. Aí, para saber dele, a gente tem que ter noção que uma coisa vai alimentar a outra. Então, nesse caso dessa malha aqui, o VCC vai estar alimentando o RC, que eu esqueci de pôr. Que vai estar alimentando o RC, que vai estar alimentando o transistor e vai estar alimentando esses dois. Então, a tensão daqui é igual à tensão desse, mais a tensão daqui, mais a tensão daqui. Pera aí, ô Isabela, não entendi essa parte aí não. Tem como você explicar de novo, por favor? Aham. Ai, deixa eu apagar esses negócios. Toda malha vai ter uma tensão que alimenta as outras. Por exemplo, aqui é a tensão principal dessa malha, que é o VCC. Então, a tensão que sai daqui vai estar alimentando o resistor, o VCE, coletor emissor, né? E o VRE. E a lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, diz que essa tensão é igual à soma dessas, já que isso tudo está numa malha e quem está alimentando tudo é isso. Isso está alimentando tudo, no caso. Deu para entender? Então, vamos supor, VCE ia ser igual a VRE mais VRC? Mais ou menos. Nesse caso, como a gente tem o VCC é o principal. Então, tipo, ele que tá alimentando tudo. Então, é ele, o VCC, igual a tudo isso. Ah, acho que entendi, então. Entendeu? Mas, assim, a gente não pode decorar sempre que isso é igual, porque cada circuito vai funcionar de um jeito. Mas o raciocínio das malhas é o mesmo. Um é igual ao outro, que vai ter uma alimentação. Ai, calma, eu me perdi. Alguma coisa vai estar alimentando tudo e a soma disso tudo é igual ao que alimentou. Tá certo. Isso eu consigo entender. Nesse caso, nesse circuito, como a gente não tem outra alimentação aqui, a gente vai usar o VCC também. Então, para essa malha, é o VCC mais
o VRC, que é aqui no caso, mais o VEB, mais o VRB. No caso do próximo, na próxima polarização que eu vou falar, ele vai ser um pouco diferente. Mas enfim, a gente tem que analisar o circuito nele, não analisar o circuito, não analisar com base na aula, porque cada circuito funciona de um jeito diferente. Mas enfim, basicamente o circuito é esse. Vai ter Ô Isa, uma. mas assim, nesse caso de. Como que era? Do VRC pra VEB. VEB? É, VEB. E VRB, qual que é o sentido da corrente? Porque assim, eu vejo isso e acabo ficando confuso, sabe? Ah, sim. A corrente ela sempre vai ser do negativo para o positivo. E a tensão do positivo para o negativo. Calma aí que minha mãe tá gritando. De novo. Nossa, difícil a vida. Então, por exemplo, o negativo está aqui embaixo. Nem sempre o negativo vai estar embaixo, pode estar invertido. Então, a corrente está assim. O I está aqui. Já a tensão está assim. Ó, nesse caso, o positivo vem e desce para cá, que vai descer para cá também. Aí, quando desce, então o mais positivo está para cá, por isso a setinha da tensão é para baixo. Entendeu? Tem alguma coisa que ficou meio confusa? Ai? Deu pra entender tudo. Esses valores de VEB e VB. Calma lá. VBE, como é que eu descubro eles? Ou o exercício tem que me passar? É coisa. Esse daqui está falando. É, sim. Então, a questão às vezes o exercício vai te passar, às vezes você vai seguir uma regra de que nesses circuitos que a gente está vendo a partir de agora, o VRE, esse daqui, ele é 10% de VCC, esse daqui, o VCE, ele é 50% de VCC. Então, ou o professor vai dar, ou o professor vai pedir para você usar essas duas questões aqui, do 10% e do 50%, ou ele vai deixar uma delas como incógnita e pedir que você ache como malha. Então, nem sempre você pode usar os 10%, que às vezes não vai dar certo. Teve exercício na lista que com os 10% não dava certo, tinha que fazer com malha, entendeu? Enfim, oi, Landrine, você levantou a mão? Ô, Isabela, o 50% de VCC no caso é de qual? É do VCE. É que tá meio confuso já esse desenho. Calma aí. Nossa, nem tô tremendo, não imagino. Puta que pariu. Só. Uhum. No circuito no próximo circuito que vai ter divisão de base, essas relações também vão valer. Já nas polarização que a gente viu anteriormente, não teve, entendeu? Começou até a partir da arrebentação de emissor. Mas assim, ó, sempre tenta fazer por malha. Se não conseguir, usa, usa essas. E se você não tem nenhuma das duas e precisar usar uma delas para conseguir fazer o exercício, tenta usar principalmente o VCC, o VRE, que é 10%. Entendeu? O que você ia falar? Desculpa, eu te cortei.
Daí eu pegaria aquela expressão lá, VCC igual a... como que é? Dependendo da malha. Por exemplo, deixa eu ver, VRC mais VCE mais VRE, não é? Daí eu vou dissecando e... Daí eu... Bom, acho que dá pra entender. Isso. Outra coisa que eu ia te falar é que o. Oi? Tá, enfim. Ah, tá. Outra coisa que é interessante falar também é que o VEB. Deixa eu escrever aqui, não tô conseguindo escrever. Maioria das vezes vai ser 0,6. Então, caso ele não dê o VEB, mas você vai precisar usar essa malha, usa como 0,6. Se caso ele quiser que você ache o VEB e estiver dando o VRE e o RB, aí você esquece o 0,6 e faz por malha. Deu pra entender? E o resto, gente, vocês estão entendendo? Sim, sim. Tá bom. Vai, eu Cala a quero ver boca, mesmo. não. Obrigada, João. Não vem, não. Vocês sabem que eu vou pedir pra vocês daqui a pouco fazerem, né? Tá bom. Não, não sabia, mas tá bom. Vai, nesse circuito aqui que eu vou fazer agora. Eu quero que vocês me. Eu quero que vocês achem o valor de alguma coisa que eu vou pensar ainda aqui que eu quero que vocês achem. Chutei qualquer coisa. Mas enfim. Sabendo disso daqui, ó. Eu quero que vocês me respondam isso. O valor de. No foco. RC. Ah, calma que tá faltando mais uma coisa. Ô, Isabela, Oi. é pra nós descobrir o valor do que você tá pedindo aí, né? É. Tem como você mandar uma foto no grupo, por favor? Tá meio ruim pra ver Acho aqui. que é melhor. Eu vou desligar a câmera e mandar lá. Valeu, Eu só vou voltar a existir depois que vocês me responderem. demorou. Ah, tá. Se depender de mim, você vai voltar só ano que vem, Isabela. Eu acho que eu não vou conseguir Poxa. responder, não. Consegue sim, eu confio em você. Não confio na capacidade. Hum. Sempre lembra da lei de Ohm também, que a gente vai usar muito. É, principalmente é isso. Enfim. O que você ia falar, João? Por favor. Nossa, o exercício 4 eu também Ah, não tá. entendi. Depois você me manda? Nossa, acho que saiu isso. Oh, meu Deus. Peraí que minha mãe veio falar comigo. Calma aí, já volto. E vamos fazendo o exercício aí que eu falei. Beleza.
Mãe, vamos estudar com nós? Sabe estudar? Pode, mas você vai falar, mãe? Não! Nossa, gente. Vocês viram como ela me ama? Enfim. Vamos fazendo aí, eu já falei. Eu só vou voltar depois que alguém me mandar a resposta. Beleza. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. IE geralmente vai ser sempre igual a IC. Porque a diferença é muito pouca entre. Porque IE, na verdade, é soma de IC mais IB. Só que B geralmente é muito baixo. Então a gente já considera IE igual a IC, tá bom? Ok. IE, no caso do plano, é corrente no emissor e IC é corrente no coletor, essas coisas assim, tá? Beleza. Ô Isa, na prova tinha uma questão que eu fiquei empacada, porque, tipo assim, ó, pedia IE, IC e IB. Mas eu não lembro se ele dava IE. Então, eu acredito que ou ele dava IE. Oh, meu Deus, calma aí. Difícil morar no hospício. Difícil, gente. Enfim. Pro- Nossa senhora, rabo comprido. Isso tá gravando, né? Que bosta. Enfim, te respondo. Gravado em 4K. Enfim. Ó, ou ele vai estar dando IE, ou ele vai dar a tensão, a resistência e as outras tensões. Que aí você vai ter tudo menos o IC. E para achar o IB, ou você vai usar por malha, ou vai usar beta. Provavelmente ele deu beta também. Aí vai variar, entendeu? Se eu não me engano, na prova ele deu o valor de IE. Aí a gente usava igual o IC. E deu beta também, que aí com o beta a gente achava o IB. Deu pra entender? Deu. Deu pra entender melhor. Tá. Se não der, vocês falam, tá, gente? Às vezes eu me bugo. Ah, aproveitando que esse exercício está falando de milli, na questão da corrente do IC, o milli é 10 a menos 3. Então, é o valor que foi dado vezes 10 a menos 3. Ô Isa, e assim, você tem ideia de como que vai ser a. Como que vai ser a recuperação? É que eu não sei, a prova final vai ser tipo. Sei lá, se eu tirar mais que 6, daí vai compensar a nota ruim que eu tirei na prova ou alguma coisa assim? Ou sei lá, vai Então, vai pegar. depender do professor. É foda, né? Tem professor que leva em consideração, igual o Zé Eduardo, ele leva em consideração se você a sua nota maior. Se você tirar uma nota maior, você vai ficar com a sua nota maior. Tem professor que. Calma aí. Tem professor que vai usar com base, tipo, a nota que você precisar pro ano, você tem que tirar 6, mais a nota que você ficou de final. Por exemplo, você ficou com 5,5 de final. Então, você precisa de meio ponto para 6. Então, você tem que tirar 6 na prova, que é o 6 da média, e mais esse meio ponto que você precisa recuperar. Então, você teria que tirar 6,5, entendeu? Então, varia de professor para professor. Eu acredito que o Suzumura seja esse último caso, mas eu não tenho certeza.
Alguém já conseguiu fazer? Eu acho que eu tô quase aqui, se eu não tiver errado. Tá, eu vou esperar mais um pouco e vou ver o da Emily que eu não vi ainda. Como assim? Ah, vou ver lá. Emily e Duda. Calma aí, deixa eu ver se eu fiz certo. O meu deu quase isso. Calma aí, deixa eu ver o da Emily. Eu vou esperar mais um pouquinho. As pessoas que não fizeram ainda, tá? Isso daqui era outra coisa que eu tava em dúvida. Para colocar na calculadora, por exemplo, eu tô com para calcular a tensão de VRE, né? Tensão do resistor de emissor. E aquela expressão de como que eu posso dizer? De 2 miliamperes é 2 vezes 10 elevado a negativo 3, certo? Isso. Para colocar isso na calculadora, eu tenho que colocar entre parênteses? Sim, pera, deixa eu pegar uma calculadora pra te mostrar. Ô, Isabela, Oi. depois você me explica esse negócio aí também de, vamos supor, elevado a 10 a menos 3 que eu não consegui entender muito bem. E na última prova isso daí me ferrou um pouquinho. 10 a menos 3 a menos 6. Tá bom, vou fazer Quando uma que usa? tabelinha e depois eu copio e E explico. eu mandei a foto lá no grupo depois. Depois que você acabar Tá, aí, você dá uma olhadinha. tá bom. Eu vou fazer um aleatório só para mostrar como que é. Vamos supor 5 vezes o 2. No caso não é 5, é 200. Vamos fazer com 200 vezes 2 vezes 10. Aí o elevado, você vai usar isso daqui e menos 3. Tem calculadora? Eu fiz 3 no caso, calma aí. Tem calculadora que não precisa pôr parênteses. Tem calculadora que precisa. Aí você vai ver a sua. Por exemplo, ó, eu vou fazer sem parênteses para ver. 200 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 3. Dá a mesma coisa, então eu não preciso. Ah, entendeu. Aqui acho que é da minha calculadora, então, que ela dá resultado diferente. Nossa, não tem ideia. Eu tava fazendo a prova, daí, tipo assim, eu cheguei acho que até a questão 3. Pensei, calma lá, tem alguma coisa errada aqui. Daí eu fui ver que era esse lance do parênteses, eu tive que refazer tudo. Mó merda. Nossa, Isabela, eu fui fazer o mesmo negócio aqui que você, só que a minha tá dá em notação científica a resposta. eu vou transformar. Como que transforma? Vou explicar também na hora que eu falar do milho, micro e nano. Mas daí não é na calculadora, é?
Não, aí é raciocínio. Ah, tá. Tá. Vixe. Quanto que deu o teu, Isa? 2.300. Vixe. Quanto deu de vocês? Eu ainda não vi. 2K. Ah, mas chegou perto. Né? Tipo, eu fui ver aqui a foto aqui da Emily aqui, e daí no VRE, tipo, usaram o valor de 0,4. Por quê? Não tinha que ser É o um? que, é o que a gente acabou de calcular. Ah, você usou como a relação lá do 10%, né? É. Então, essa questão do 10% é complicada, porque tem, que, tem exercício que não dá, não pode usar os 10%. Que tudo que ele deu no enunciado dá para você achar o VRE. Você só vai usar os 10% quando não dá para você achar o VRE, entendeu? Então, assim, primeiro faz pro legiome, legiome, lei de malha, e depois que você vai, se não der certo, se mesmo assim não tiver número suficiente, aí você usa os 10%, Mas entendeu? daí no caso dessa aqui, para dar o 0,4, qual que usou? Uso os 200 ohms que eu tinha passado, que é o resistor E, vezes a corrente IC, que o IE é igual ao IC, né? Então, é 200 vezes 2 vezes 10 é menos 3, que é 2 miliamperes a corrente. Isso é lei de Ohm, Entendi. que é tensão é igual resistência vezes a corrente. Peraí, Dudu, deixa eu ver o que você mandou. Então, o VB, como ele deu na questão da prova, ele não está querendo dizer que é a tensão na base, é a tensão da base até o terra. O terra é o negativo. Por exemplo, calma aí que eu vou ligar a câmera para mostrar para você. Se eu conseguir. Eu sou leve. Calma aí. No exercício que a gente estava fazendo, o negativo está aqui. Então, tudo que vai estar negativo é aqui embaixo. Esse negócio todo aqui é negativo, essa linha. Essa linha toda é negativa porque está vindo daqui. Então, o VB vai ser da base, que está aqui, até aqui embaixo. Então, a gente vai levar em consideração. Ô, caralho, que não foca. Aí, focou. O VB é tudo isso, porque aqui é como se não tivesse uma linha. Calma aí, deixa eu apagar. Como se não tivesse uma linha e tivesse um símbolo de terra aqui. Calma aí, deixa eu ver o que você falou ainda, porque eu não vi. Então, tem essa forma de E aí, mas vai ser muito difícil de usar, porque o IE é praticamente IC, então a gente pode usar o IE como IC. Então, é mais fácil usar a questão do beta, do primeiro caso. Não, não lembro nem que comi ontem.
Então, no caso do VB, é tipo o negócio que eu falei da malha. Aqui a gente estava usando essa tensão, que é igual a tudo isso. Nessa caso aqui, essa tensão vai ser igual a essas tensões aqui. Por isso o negócio de analisar malha, entendeu? A tensão em cima do resistor, mais a tensão daqui, que é o VBE, mais a tensão do RE é igual a essa tensão do VB. E calma aí, deixa eu voltar pro chat. Eu tô fazendo agora, fiquei confuso aqui. Você tá refazendo a lista, é isso? Então, no caso da prova, eu só usei a relação do beta mesmo, igual a IC dividido por IB. Mas caso tenha o valor de IE e você quiser usar, sinta-se à vontade, tá? Porque eu acho que ele não vai descontar por isso. De qualquer jeito, é uma forma que ele passou. Mas é valor muito diferente um do outro. É que eu, sinceramente, eu não lembro. Quanto tem de diferença, você sabe? Ah, tá. É. É um valor um pouco. Não muito pequeno, não, realmente. Então, sinceramente, a lista tá mais difícil que a prova. Então, eu sinceramente não sei como te responder. Porque eu fui com base no beta, igual IC dividido por IB, que era o que a gente mais usou nas aulas. Então, eu falei, provavelmente vai ser o que ele vai passar na prova. Mas, pode acontecer de não dar certo. É uma questão da lista que ele tinha passado. Gente, olha minha unha, que linda. Enfim, desculpa. Voltando. Obrigada. 1.1, 1.8 base. Sim, depois eu vou falar da questão do que vai dividir. A base vai dividir. Obrigada, Emily, puxa saco. Amo vocês por isso. A questão do VC. Tá, é tipo a questão do que a Duda falou. Peraí que eu vou coisar aqui. O VC é a mesma coisa. Quando ele dá VC e não tem um R, não tá falando de resistor, então ele tá falando do negócio que ele falou até a Terra. Então, o VC é do coletor, então, coletor, até o Terra, que é aqui embaixo. Deixa eu apagar isso ali. Então, aqui é VC. Aí, ele dá VE. O VE é esse daqui, que é do emissor que está aqui.
No caso, não tá aqui mais para baixo, até o terra. Então, a gente vai também analisar no VCC essas coisas. Então, o VCC vai ser igual a VRC mais VC, porque o VC já está querendo dizer que é igual ao VRE. Se caso você não tiver, no caso ele quer descobrir o VC, então o VC é o VCE, tá aqui, VCE, mais o VRE, que o VRE também é igual ao VE, que a gente pode ver aqui, ó, que ele tá falando da mesma coisa, o VE, o VRE. Essa questão é um pouco mais complicadinha. Nossa, Mari, tá filha de uma puta, para de gritar nela. Ficou meio confuso, deu para entender mais ou menos. Querem que eu fale de novo sobre isso? Tá, eu vou fazer outro desenho que eu acho que vai ser melhor. Isso, é isso. Calma aí, eu vou desenhar de novo, que eu acho que vai ser melhor. Ô, Lorde, vai dormir, vai. A loja tá aqui? Eu tô, já voltei já. Ô, gente, Uma tosse de cachorro velho. Senhora. quem vai me passar biologia? Você não fez ainda? Eu não. Eu te passo. Olha, gente, em preto e branco. Ô, Gi, Olha passa meu pra quarto mim também. bagunçado. Sofia. Quem que é que essa voz fica diferente? Quê? Essa última pessoa que falou é quem? É eu, pô. João Pedro. Vai tomar um xarope, Sofia. Show, Corona. Gente. Caralho. Nossa Senhora. Vocês amam a Sofia, né, gente? Acho incrível. Ô, Sofia, não vai na escola amanhã, não, por favor. Não é Covid. Não, é o que isso aí? Eu já fiz teste já, cala a boca. Aham, fez, sim. Acredito. Vou te mandar uma foto que deu negativo. E não era pra estar negativado, não. Ah, vai cagar. Já tô Deu tomando propina pra descanso. polícia, hein? Nossa, Matheus, tua voz tá mais grossa hoje. Tá virando homem. Tá. No caso, eu não lembro se ele dá VE ou se ele dá VRE. Vocês lembram? Em qual questão? Deixa eu Aquela ver. que você errou. Obrigada. Você tem foto? Não. De nada. Ah, tá. Se ele dá atenção de entrada, porque. Enfim. Não. Ele não deu VE, não. Tá, eu não lembro o que ele dá. Enfim, se ele der VE, vai ser do emissor ao térreo. Então, isso daqui. Então, Não, ele só VCC deu eu sei que ele dá VCC. VE, no caso. Não dá VE, porque eu usei VE não. 10%. Por isso que eu errei. Ah, tá. Aqui. Então, VE é igual
a VRE, que os dois estão no mesmo negócio. Tipo, tensão do resistor e a tensão do emissor. Aí ele pede VC. O VC é daqui do coletor até o terra. Aqui. Só que entre isso tudo tá o VRE e o VCE. Então, o VC é igual ao VCE mais o VRE. Mas eu não lembro o que ele dá. Eu acho que ele não dá nada disso. Dá? Ele só deu o VCC. Ah, ele deu VB também. Ah, é verdade, ele deu VB. Ele dando VB, você sabe que a tensão disso tudo aqui é VB. Então, essa tensão aqui, VB, é igual a VRB mais essa tensão aqui, que é o 0,6, que a gente vai levar em consideração como 0,6, e o VRE. Isso vai formar uma malha. Formando essa malha, a gente vai conseguir achar algum valor aqui que eu não lembro qual que ele pede. Provavelmente é o VRE. Achando o VRE, a gente consegue levar em consideração esse daqui. E sabendo disso, a gente leva em consideração a isso. Só que eu acho que ele vai usar. Esse exercício era com base dividida, não era? Diga, Matheus. Ô, Isabela, depois, a hora que você acabar assim, manda as fotos do caderno no grupo, se tiver como, por favor. Tá bom, tá uma confusão Pra só, gente mas tá explicar. bom. Não, só pra passar limpo aqui, mais ou menos, que tá meio ruim pra enxergar. Daí não dá pra copiar tudo certinho. Tá bom. Eu tô nesse nível, gente. Então, é que assim, é muita analisação de imagem, entendeu? Você tem que ver o que ele dá, o que ele pede e ver o que você consegue achar com as coisas que ele deu. Então, por isso que tem que entender muito bem como analisar cada malha. Como que você vai analisar malha, tá? Cala a boca. Como você vai analisar a malha. Porque cada exercício ele vai dar de um jeito. Essa questão do VC, do V, você tem que levar em consideração que ele fala em relação ao final do terminal que ele está falando até o término. Por exemplo, VC é o final do coletor I até o término. Então, tudo isso daqui é VC. O VE é tudo isso daqui. O VB é tudo isso daqui. Se a polarização que tivesse ao contrário, positivo embaixo, negativo em cima, aí seria ao contrário. O VB seria aqui, o VE seria tudo isso daqui, enquanto o VC seria isso daqui. Então é tipo muita analisação e entender. O pior é que eu não sei falar como ter esse raciocínio rápido, porque eu não sei como que eu criei esse raciocínio. Tipo, é mais treinando, fazendo, analisando e fazendo várias vezes para pegar o raciocínio de tipo, isso daqui é uma tensão, isso daqui é uma outra, que vai formar uma malha e assim por diante. Ficou um pouco mais claro? Tá bom. Certeza, Gi? Porque eu não sei se eu expliquei muito bem, não. Gente, não tenha medo de falar se não entendeu, pelo amor de Deus. Não sou Suzumura, não vou xingar vocês, não vou falar que vocês são burros, afinal, se vocês são, eu também sou.
assim, a questão da análise é um negócio crucial, assim. E o terceiro ano, sinto decepcionar vocês, mas o terceiro ano falou que vai piorar em relação a isso, porque o terceiro ano é basicamente analisar malha em circuitos enormes. É, delícia, né? Eu quis me matar. Direitos humanos é algo que ele não conhece. Exatamente. Eu vou falar agora um pouco sobre a questão do que o Leandrinho e o João Pedro estavam falando. Do -3, -6, milha, essas coisas. É algo bem rapidinho, eu acho, acredito eu. E, enfim. Vocês estão aí para mim não estar falando com o vento? Também tô aqui. Tá, beleza. Depois eu vou voltar nas outras coisas e explico melhor. Espera que socorro. Ó, tá. O milli quer dizer que ele elevado é 10 elevado a -3. Micro, que é esse sinalzinho aqui, é 10 elevado a -6. Depois eu vou mandar tudo isso aqui no grupo, tá, gente? E o nano, que é um Nzinho, é 10 elevado a -9. Aí, como que fica isso no número? Um exemplo, te deram esses valores aqui. 0,001. Como você vai saber qual que é esse? Você vai passando a vírgula. A vírgula andou 1 é -1, é 10 a -1. A vírgula andou mais 1 é 10 a -2. A vírgula andou mais 1 é 10 a -3. Então, vai ser 1 vezes 10 a -3. Ou seja, 1 milho. 1 milho. No caso, ampere seria se fosse corrente. 1 milho, a unidade que for. Não fala. Não fala. Calma. Deixa eu voltar a focar, gente. Peraí. Sinoca, tijolão. Aí. Aí, no caso do 10 a -6 é a mesma coisa. Você tem o 0,000001. Então, a vírgula tá aqui, andou pra cá, 10 a -1. Andou pra cá, 10 a -2. Andou pra cá, 10 a -3. Andou mais 1, 10 a -4. Andou mais 1, 10 a -5. Andou mais 1, 10 a -6. Ou seja, é 1 vezes 10 a -6 ou 1 micro, alguma coisa que seja unidade. E é a mesma coisa com nano. Não vou falar de novo porque vai ser muito zero agora, eu vou me perder. Então é 1 nano. Deu pra entender? Eu sim. Passou de -3 para Aham. Até antes do 9. Então, por exemplo, eu não entendi muito bem sua pergunta, Gi, mas, por exemplo, se deu 10, se fosse assim o número, 0, calma que eu mostrei minha coxa, em vez de mostrar o número, 0,01. Aí, se a gente passasse até 1, ficaria 10 a -2. Só que a gente quer milho, micro ou nano. Então, a gente passa mais 1, então fica 10, porque aumenta um 0 aqui, milho, alguma coisa. Era isso a sua pergunta? Porque tinha assim, 6 elevado a -4. Ah, sim. Então, o sinal dele. Calma, deixa eu focar de novo. 6 vezes 10 a -4 no foco. Aí você pode ou transformar ele em micro ou em milho. Depende de como você quiser. Se essa bosta focar, eu mostro. Aí, ó, se fosse em milho, ele vai passar um pro lado. Então, é 0, a vírgula pro lado. Para esse lado aqui. 0,6. Então, aqui é vezes 10 a -3. Nossa senhora, escrevi tudo errado. Se fosse passar para micro, seria -10. Então, a vírgula vai andar duas vezes. -6, nossa, foi tudo errado. Andar duas vezes
pra direita. Então é 6, aí a vírgula andou pra cá e andou pra cá. Vezes 10 a menos 6. Então aqui é mili e aqui é micro. Aí você escolhe como você prefere usar, entendeu? Tá, beleza. Todo mundo entendeu? Ah, o João pediu pra me passar. Fala de novo, né? Se essa bosta novamente focar, eu agradeço. Tá uma desgraça, mas enfim. Eu vou fazer um negócio aqui. Passando pra direita, o 10 aumenta mais 10 menos 1. Passando pra esquerda, é 10 elevado a 1. Então, soma 10 elevado a 1. Então, você vai nessa ordem. Pô, foca, desgraça. Eu vou mandar foto no grupo. Me revoltei. Essa bosta não foca. Então, é isso. Ó. Se a vírgula andar para a direita, você vai somar 10 a menos 1. Então, se estava 10 a menos 3, andou para a direita, 10 a menos 4. Andou mais uma vez para a direita, 10 a menos 5. E assim por diante. Para a esquerda é a mesma coisa, só que você vai somar 1. Então, se estava 10 a menos 3. 10 a menos 3 mais 1, 10 a menos 2. E assim por diante. 10 a menos 1, 10 a 0, enfim. Deu pra entender agora? Como é que pode imaginar? Tá. Ah, sim, claro. Vocês querem que eu vou direto para esse ou que eu fale do que vai dividir a base? Tipo, é a mesma questão. É analisar circuito e entender que agora a base tem 2 resistores. Mas se vocês quiserem, eu explico. Vai na base primeiro ou vai direto pro exercício da prova? O último. Tá. O que vocês preferem, gente? Tá, então vamos na polarização de base. Depois eu vou para Darlington e depois eu chego no indutor. Darlington é simples. Eu vou mandar as fotos do que a gente já fez por enquanto lá no grupo, tá?
Peraí, a gente desenha. Você tá gravando ainda, João? É o que eu tô pensando. Enfim, boa sorte. Tá, vamos lá. É a Duda que falou da base? Ô, Duda, qual que é a sua principal dúvida na divisão de base? Tudo? Ah, gente, outra questão importante é saber que o transistor funciona como um nó. Ou seja, a soma dessas três tensões que eu fiz da setinha é igual ao VCC. Qual que é a sua dúvida, Ney? Ah, tá. Boa explicação. Ah, é verdade. Ó, nessa polarização, a base é dividida em dois. O porquê, eu não lembro. Calma aí. Deve ter escrito por que ele faz isso. É benéfico pro transistor, pro circuito em si, mas eu não vou saber por quê. Deixa eu ver o que eu preciso falar aqui. Coisa que é interessante saber, que é tipo assim, o VCC, o VRC, VRE, quer dizer, nossa, eu tô confundindo tudo já. O VRE também vai ser 10%, mas tem que lembrar de usar essa escala por último, se é a última coisa que vai usar. Se caso não dê certo, de usar por malha. E B1 é igual a 20 vezes IB e a corrente IB1 é igual a IB2. Então, nesse circuito é interessante saber isso, essas quatro coisinhas. Principalmente as duas últimas. As duas de cima não é essencial, lembrando que sempre analisar a malha primeiro. Peraí, deixa eu ver essa fundadura que eu não li. Eu não entendi esse B mais 20 vezes IB, onde faço IB. Ah, não é mais, é igual. É IB1 igual ao 20 vezes o IB. Que, por exemplo, se você tem o valor de IB, não só. Se você tem o valor de IB, você vai conseguir achar o valor de IB1. Se você não tem o valor de B, mas tem o valor de IC, a gente usa a relação do beta lá. Que o beta é igual a IC dividido por IB. Aí você acha o IB. Então, você vai usando essas formulazinhas, entendeu? Deixa eu anotar esse do beta também. IC dividido por IB.
Isso vale para os outros também, é que eu esqueci de anotar antes. Mas o IB tá só na base ou calma aí, não vi. O IB tá só na base ou em RB2 também. O IB vai ser a corrente daqui. Calma que eu não. Ok. A corrente que vai chegar na base. Então, a corrente que vai passar aqui é outra. E uma corrente que vai passar aqui é outra, mas não é outra, que vai ser igual a essa de cima. Então, IB é isso. E no caso, a corrente, a setinha para cima. Eu fiz a setinha ao contrário. Mas, enfim. Aqui vai ser IB1. Aqui, IB2. Que o IB1 é igual ao IB2. E o IB1 é 20 vezes o IB. É isso, essa dúvida? Tá bom. O que mais que eu preciso falar em relação a isso? Eu acho que é isso. Agora é analisar malha. Então, aqui você vai analisar malha. Se focar, de novo. Então, aqui você vai analisar malha. Se ele quiser alguma coisa daqui, vai usar essa malha. Aqui essa malha, aqui essa malha, essas coisas assim. No caso, se ele der, igual foi dado no exercício da prova, ele der VB vai ser aqui. Aqui é VB, porque o terra tá aqui, aí a base tá aqui, então é da base até o terra. Então, a tensão de VB é o resistor, é a tensão do resistor RB2. E sabendo disso, a gente consegue achar a tensão daqui e a tensão daqui. E é questão de analisar malha. Aqui a gente vai usar em relação ao VCC, que vai ser isso, mais isso, mais isso, é igual a isso. Se eu não me engano, é isso mesmo. É. E a gente também tem que saber que transistor é nó. Então, se ele der isso e isso, a gente consegue achar isso, porque o VCC vai ser igual à soma disso tudo. Então, aqui, por exemplo, 0,6, aqui supondo que é 3. E o VCC é 6. Então, 3 mais 0,6 para 6, 2,4. É isso? Eu tentei pensar rápido, não sei se é isso. Mas, enfim, é mais ou menos isso. E é isso, é analisar as base, malha de novo. Ô Isa, para esse lance do resistor RB1 e RB2, você acha que é viável? É que assim, o professor não comentou nada, mas é algo que veio na minha cabeça agora. De talvez fazer um resistor equivalente para os dois? Então, eu pensei nisso também, mas não precisa, porque eles vão ser muito próximos. Tipo, a tensão neles vai ser muito próxima. A resistência vai mudar. Mas a corrente a gente vai usar a mesma, entendeu? Então aí não daria certo. Porque em muitos dos casos a gente vai usar eles separados mesmo. Tipo, a tensão nele, para achar as outras tensões. Não é pedir muito não, e eu vou ver aqui se eu tenho alguma coisa na apostila. Calma aí. Deu pra entender, João? Uhum.
Tá, eu vou pegar um aqui da apostila. É... Ah, eu acredito que seja praticamente da prova. Aí eu vou mandar lá no grupo, vocês fazem, tá? E me mandam. Espera que eu vou errado. Porque senão tá fudido. E a gente também. Como que a gente vai abrir de uma hora? É. Acho que nem tem como, né? Nossa senhora, a agenda não. Eu nem tenho espaço pra abaixar o aplicativo, dirá pra um vídeo de uma hora. Calma aí, já vejo que você mandou, que eu não vi ainda. Tá, eu vou mandar lá pra vocês e eu só vou voltar novamente, ou com alguma dúvida ou com exercício feito.
Então, Emily, uma dica. Comece pelos valores que. Calma aí que eu buguei. Uma dica. Comece primeiro colocando tudo que você tem no circuito. Por exemplo, você quer descobrir VCE. VCE é uma das coisas que você consegue já descobrir, que você sabe que é 50% de VCC. E vai colocando, então, tudo que você tem no circuito e depois o qual que você descobrir. Aí você vê por onde vai ser mais fácil para começar. Aí, onde você tiver menos coisas para descobrir é por onde você vai começar. Aí, se mesmo assim você não conseguir, você me fala, que eu venho aqui e te falo. Chorei mesmo. Obrigada por me explanar, João. Odeio você. Brincadeira. Brincadeira, brincadeira, mas você tá me explanando, então às vezes não é tanta brincadeira assim.
Isa, como que funciona aquela questão de tipo IC igual a IE? É que assim, existe essa relação, só que a partir de uma outra coisa, não é? Acho que é se beta for maior que 20, não é? Ou algo assim. Então, é, eu não tenho certeza. Tem um negócio assim, mas eu não lembro exatamente. Aí me falou isso, o Beto menor que 20. Ah, tá. É, é porque o IB geralmente é um negócio muito pequeno, né? Então, para somar os dois, não compensa. Então, você já leva em consideração o IC, quando o beta é menor que 20. É nóis. Ah, você achou o IE, né? Como o IC. Então, na teoria, não estaria errado. Mas na prática dá um pouco diferente. Porque se você tem como você achar o IC, então procura o IC primeiro, entendeu? Tenta achar o IC na malha. Se achando o IC na malha não der certo, aí você vai atrás de outro meio. Então, primeiro você faz a malha, que vai ser a malha de entrada, não de saída. Ah, sei lá qual malha que é essa, tudo. Que é a malha que tem o RC, o RE, VCE e VCC. E no lugar do IE, você vai usar o IC. O problema da matéria dele é tem essa questão, tipo assim, é o que ele mesmo disse quando teve esse exercício. Não é que tá errado, mas como ele passou muitos valores, é comum um se contradizer com o outro. Tipo, o enunciado mesmo se contradizer, entendeu? Isso, pronto. Agora, isso. Foi mal ter demorado pra responder. Então,
É, no caso, cadê? Não é nano, é micro. Tipo, mas é 20,5, mas pode por 20 também. Tipo, foda-se. É questão de 0,5. Micro. Ah, Isa, a gente tá fazendo exercício. É o exercício que eu mandei lá no grupo. O João tá gravando tudo, então depois ele vai postar no YouTube e mandar o link lá no grupo também. Pra você pegar o começo. Dá um Isso. oi. Oi. Eu tô com dúvida no caso de VE, que seria do emissor ao Terra, se ele também contaria o VCE mais o VRE, ou só o VRE, no caso da malha que você passou. Então, ele vai contar só o VRE, que ele tá pegando do final do emissor até o terra. Então, o VCE não entra. Tipo, ó, vou te mostrar no desenho aqui. Aqui, ó. É o final do emissor até o terra. Então, é isso daqui. O VCC tá aqui em cima. Se fosse VC, aí pegaria daqui de cima até o terra. Aí entraria, entendeu? O VC. Tá bom. Obrigada, viu? Imagina. Oi, Isa. Pergunta meia boba. Quer dizer, não existe pergunta boba. Enfim. Tem como o resistor da, tipo... como que eu posso dizer? Miliohms? Alguma coisa assim ou não? Então, É que deu esse resultado na existir, prova, daí eu fiquei estranho. existir, existe. Mas não vai ser o caso da questão que a gente tá vendo. Ah, tá. Não, tudo Tipo, bem. É porque deu uns resultados assim lá na prova, daí eu pensei, ué, existe ou não? Sabe? ele te zoou muito por isso. Sério? Porra, Ele veio falar pra mim. porra. É foda. Ele não citou seu nome, mas agora que você já falou, eu sei que é você. Enfim, aquilo que a Emily tinha falado no começo, né? Dos direitos humanos. A negócio dele vai ser no bloco D amanhã? Ou no A mesmo?
Entendi. Bom argumento. Ô Isa, então, aqui no. Para descobrir o VB agora, tensão de base, como é que eu faço? Eu teria que. Eu não entendi essa parte. Você quer saber o VB, né? Uhum. Calma aí. Deixa eu só terminar de responder uma pessoa. O VB, se a gente for ver no circuito, calma aí, deixa eu ligar a câmera. O VB, se a gente ver aqui, ele tá. Não fala. Ele tá levando em consideração daqui, aqui. Então, a tensão que for o resistor IRB2, a tensão que tiver sobre ele, vai ser o VB. Entendeu? É. Aí, para você calcular, você vai usar essa tensão aqui, mais essa. Aí, essa é uma malha, entendeu? Essa tensão é igual à soma dessas duas.
Isso, G. Entendeu? Quer que eu fale de novo? Explico. Tá bom. Isa, te respondendo o que eu iria te responder no particular, que eu acho mais fácil falar aqui, porque é legal todo mundo saber também. O que é interessante você saber para fazer essa prova? Conseguir identificar o que é uma malha, conseguir analisar ela, saber o que vai ser a entrada, quais a extensão que vai estar somando, essas coisas. Saber lei de Ohm, que é R vezes I, tensão igual a R vezes I. Principalmente é isso. E saber as coisinhas do circuito que eu esqueci que eu tava falando. Ah, tá. Por exemplo, igual nesse circuito que a gente tá vendo, tem umas regrinhas. O IB1 tem uma fórmula para ele, é 20 vezes o IB, entendeu? Aí, saber essas regrinhas também. E tá na apostila, se ele deixar usar a apostila, entendeu? Ah, Emily, desculpa, eu não tinha visto a mensagem. O VE é igual ao VRE. Você quer que eu te mostre ou você entendeu? O VE não, porque ó, o V é esse daqui. O V é daqui até aqui. Então, se a gente vê, o VE é igual ao VRE. Então, é só fazer igual. É diferente do outro caso. De nada, é nóis. Ai, falando de nós, eu queria comer bolo. O que que tem a ver? Eu não sei, mas enfim. Enfim, você sendo insegura, né? O que ela falou? Calma. Pode ser que ela tenha falado do VC, em relação ao VC. Porque no VC vai ser a soma do VBE mais o VRE. Ah, isso. Isso aqui tá ajudando com alguma coisa? Vocês estão conseguindo entender? Nossa, gente, agora eu entendo os professores quando não tinham resposta. Que dó. Ah, obrigada, João. Então, ele pediu alguma coisa parecida com isso, mas, se eu não me engano, era num circuito com transistor PNP e algumas informações estavam um pouco diferentes, essas coisas, mas o raciocínio é basicamente o mesmo. Isso, M no VB é igual a VR, RB2 mais VBE. Na verdade, é R. Não. O VBE é igual a VRE mais o VBE.
Ó, vou te mostrar. Calma aí. Aqui. É que no caso, o que tá mais bonitinho pra ver não é do mesmo circuito. Como é que eu vou transformar? Peraí, rapidão. Coisa pela alerta. Ai, que mania que eu tô de falar, de falar eu mesma em terceira pessoa. Agora precisa graça. Tá? Ó, aqui. O VB é igual ao VRB2. Se você tiver o VRB2, sucesso. Não tem o que ser. Não precisa fazer mais nada. Você só precisa disso daqui. Mas como você não tem o VRB2, você vai achar ele fazendo o quê? Isso, a tensão disso, é igual a isso mais isso. Que essa está sendo a tensão de entrada. É essa tensão que vai entrar aqui, que vai sair aqui, que vai sair aqui. Entendeu? É igual nesse caso aqui. Essa vai ser a tensão de entrada. Vai entrar isso, vai cair uma tensão aqui, uma tensão aqui e uma tensão aqui. Aqui é a mesma coisa. Calma. Aqui, essa vai ser a tensão de entrada, que vai cair do VCC e vai somar com essas duas. É isso. Peraí, deixa eu ver o que você mandou. Olha, poderia. Tem que ver se ia dar o mesmo valor. Na teoria dá certo. Poderia usar isso sim. O que que você quer que manda? Que parte do que eu falei? Calma que eu perdi. O que que eu disse agora? Eu não lembro o que que eu disse agora. Calma, tá. Acho que eu lembrei. É com base na entrada. Ah, tá. Aqui. Essa tensão vai estar entrando e alimentando tudo isso. Aí, nesse caso, essa tensão vai estar entrando aqui e alimentando tudo isso. Entendeu? Aí, aqui é a mesma coisa. Essa tensão vai estar entrando aqui que vai estar alimentando tudo isso. É isso que você não tinha entendido? Como é? Ah, o VB você pode calcular. Eu não sei se vai dar o mesmo valor, mas calculando o RB2 vezes o IB2, que na teoria seria a tensão de RB2, é para dar certo. Eu só não sei quanto que vai dar, porque eu não fiz desse jeito. No caso, vou fazer agora também, só que eu fiquei curiosa. Ah, tá. Outra forma que você pode fazer é isso daqui é igual à soma desses dois. Já que isso daqui entra aqui, cai uma tensão aqui de 0,6 e vai cair uma outra tensão aqui. Entendeu? Isso, exatamente.
Isa, eu vou ter que sair agora, mas muito obrigado, viu? Tranquilo, imagina. Precisando só chamar, gente.